Olá, meus irmãos, Norberto Peixoto, falando do grupo de Umbanda Triângulo da Fraternidade, para o nosso canal no YouTube e para a fanpage Pérolas de Ramatiz. O surgimento da Umbanda, em 1908, com o advento do Caboclo das Sete Encruzilhadas, foi um grande movimento de inclusão mediúnica e religiosa. Vivíamos uma intolerância e um preconceito com relação a caboclos e pais velhos nas mesas espíritas. E o Caboclo das Sete Encruzilhadas vem com a missão de criar um novo espaço religioso, mediúnico, um movimento que oportunizasse uma pleiade de espíritos se manifestarem nas suas tradições e resgatarem sérios compromissos kármicos, individuais e coletivos. Não por acaso ele levanta da mesa mediúnica, vai até o pátio, traz uma flor e coloca sobre a mesa e diz que estaria faltando uma flor naquela mesa. O caboclo não codificou a Umbanda. Ele não veio com essa missão. Ele não profetizou uma nova religião, ele não ditou um livro sagrado. Temos que refletir do movimento de inclusão e até uma ruptura com o status quo estabelecido de intolerância e de preconceito religiosos na época, né? Mas a reverberação do preconceito, da intolerância, paradoxalmente ainda vibra com força dentro do movimento de Umbanda. Adeptos que se dizem umbandistas, se identificam como umbandistas, recaindo num comportamento de exclusão, de atavismo, né, de intolerância para com o outro, de preconceito. Surpreendentemente, inclusive jovens sacerdotes formados em cursos, a maioria à distância, online, e eu não tenho nada contra o meio virtual, online, rede social, muito pelo contrário, mas jovens que hoje se manifestam nas redes sociais, isso tem um aspecto positivo, essa liberdade democrática que nós temos, mas por outro lado, verificamos um comportamento autoritário, de exclusão, por vezes de empáfia, dizendo o que é Umbanda e o que não é Umbanda, e a partir daí arregimentando as massas que caem no mesmo comportamento sectário. Não é só o jovem, temos velhos irmãos umbandistas que também são intolerantes em relação às diferenças e preconizam uma pureza, uma verdade religiosa, como se a Umbanda que eles praticassem é uma Umbanda superior ao do outro, caindo naquele comportamento dos seres humanos espíritas da época de Zélio de Moraes. Vou dar alguns exemplos práticos. Recentemente publiquei uma foto nas redes sociais de uma reclusão para um preceito que eu fiz de 9 dias no Centro Espiritualista Caboclo Peri, Niterói. Houve várias manifestações de intolerância, dizendo que na Umbanda não tem camarim, a Umbanda não tem reclusão, a Umbanda não tem esse tipo de preceito, que isso não seria coisa de Umbanda. Então, um movimento de intolerância, de preconceito, de desconstrução do outro e de exclusão, que foge à essência humanitária, amorosa, inclusiva da luz divina que é a Umbanda. Temos até hoje a discussão do orixá. Orixá é da Umbanda? Não é? Tem irmãos que dizem que na Umbanda não existe orixá, não se cultua orixá. Mesmo Zélio de Moraes, desde o seu início, teve a cobertura espiritual de orixá malê, que não era um orixá na essência da tradição da cosmovisão africana. Era uma entidade, por sua elevação ele se identificou como orixá malê, um oriental, uma entidade responsável pela demanda e cobertura, proteção do Zélio, né, se identifica como orixá malê. Tive agora recentemente o lançamento do livro Estrela Guia, o Povo do Oriente na Umbanda, irmãos dizendo, questionando por que dessa novidade agora do Oriente na Umbanda.
não é novidade. Relembro o Orixá Malê, um oriental, um malaio. Relembro o mestre Yapacani, idos da década de 60, com a tenda de Umbanda oriental. O mestre Yapacani, W.W. da Mata Silva, já falava em Puruxá, Araxá, fazendo a correlação dos ensinamentos da cosmologia, cosmovisão Vedanta do Antigo Oriente, que vibrava dentro da Umbanda e vibra até hoje. Teria tantos outros exemplos de exclusão, de preconceito, mas vou me incluir no último exemplo, autores de Umbanda. Me incluo não para me fazer melhor do que quem quer que seja, mas para expressar uma opinião, que autores de Umbanda todos são bem-vindos, que tenhamos outros autores, mas nós, autores de Umbanda, não somos codificadores de Umbanda e não somos profetas de Umbanda, nós não detemos a verdade. Temos que ter a capacidade, autores e seus seguidores, ou as diversas escolas de Umbanda, que não devemos guerrear entre nós. Todos os autores têm a sua verdade, trazem uma faceta desse prisma ainda desconhecido que é a Umbanda. Então, quando o Norberto Peixoto fala sobre um determinado orixá ou tema diferente do outro, não quer dizer que Norberto Peixoto esteja com a verdade ou que o outro esteja com a verdade. Você não tem afinidade, não se identifica com o estilo, modo de Umbanda e as referências espirituais que o Norberto Peixoto traz, tem outros autores, assim como outros autores também, aqueles que os leem, devem ler os demais. E nessa convergência, nesta diversidade, nós vamos aprendendo a lidar com a diferença e não cairmos em processo de exclusão, de intolerância e de preconceito. Umbanda é luz divina que está acima das manifestações de nomes e formas. Temos que rever a consciência umbandista que nós estamos formando, que não deve, consciência essa que se aproxima da essência da Umbanda, não exclui, não preconceitua, não é intolerante. Eu sou Norberto Peixoto, falei mais uma vez do grupo de Umbanda Triângulo da Fraternidade, meu axé, saravá, namastê.